Claudemir, quantos Mickeys existem e tem a ver com a filosofia da empresa? Preservar a integridade do personagem. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, para você que gosta de tecnologia, inovação e, obviamente, negócios. Antes de apresentar meu queridíssimo convidado, que hoje vai mexer com as suas memórias afetivas, é sempre bom lembrar que nós estamos nas redes sociais aqui, @FuturumCapital. Vai lá no Instagram, tem uma compilação de vídeos, um pouco do que é a Futurum para você entender. Além disso, no YouTube, você sabe que leva o nome desse programa, que é Futurum Talks. Também no TikTok, Spotify, é uma delícia. Pelo menos me dizem, escutar o programa enquanto você faz um exercício, corre. O Edu aqui, o nosso querido Edu, ele vai lá na Bodytech. Um abraço enorme para a turma da Bodytech, que escuta muita gente. E quem não frequenta muita academia há muito tempo é o brilhante e o genial tio Rico que me acompanha aqui. Fala, tio! Porra, eu tô faz tempo que eu não vou pra academia, mas eu tô no Ozempic, já perdi 12 quilos, porra. Mas não te enjoa, não dá uma enjoada quando você dá essas agulhadas? Enjoa, aí minha mulher reclama, aí grita, bom, é uma pancadaria, mas eu tô feliz de estar aqui com vocês, acho que temos muita coisa para falar, e uma das grandes coisas que a gente tem que lidar no mundo é vendas. Boa. Nós temos que vender para o cliente, e cliente tem que estar feliz. Então acho que esse é um assunto principal que a gente vai falar hoje. Pode apresentar o nosso grande convidado, Zucchi. Obrigado. Venda, experiências, tudo isso a gente vai falar hoje com este homem que já trabalhou 15 anos na Disney, sendo 5 anos no Brasil e 10 anos nos Estados Unidos. Já liderou times e equipes onde treinou mais de 750 mil pessoas. Este homem aqui é um especialista em fazer os clientes felizes. Eu estou falando do homem que vem de Arapiraca para o mundo. O nome dele é Claudemir Oliveira. Muito obrigado, Daniel. Que alegria estar com vocês aqui. Um privilégio falar desse tema absolutamente fascinante com você e o tio Rico. A gente vai aprender demais. Tio, você que está online, você que está no telefone aqui, você consegue ver tudo que a gente faz. Ele não é que o cara escreveu um livro, ele é uma biblioteca. Então, durante a entrevista aqui, são diversos livros. A gente vai abordando as perguntas com os livros. Mas só para você ter uma noção, tio, você já comeu água alguma vez na sua vida, tio? Olha, comer água eu não sei, mas já chupei muito gelo. Então, tem gente que enxuga gelo, mas a gente vai falar sobre psicologia positiva ainda nesse episódio. O cara aqui tem gestologia, eu quero saber o que é isso, como aplicar nos seus negócios. O cara fala tudo, obviamente, do Walt Disney, que ele escreveu aqui, biografias, tem uma história do império construído dos bastidores, obviamente, da Disney. Tem muitos livros aqui, então dá um Google, né, no nosso querido Claudemir, que você vai ver a história dele. Cara, impressionante o teu repertório, eu te acompanhei, né, comecei a ver seus conteúdos, que são muito legais. Mas, como a gente gosta da jornada do herói, que sempre é um clássico nos podcasts, a gente quer saber... Primeiro aqui, tio, esse aqui era um pequeno jornalista da Casper Libero, que sonhava em ser um correspondente e foi aí para esse setor que a gente vai abordar. Mas como é que foi essa história do jornalismo? De Arapiraca primeiro, até chegar no jornalismo. Excelente pergunta, né? Minha mãe teve 21 filhos e... 21 filhos, 21, tio Rico, 21 filhos. Pô, 21, imagina se a pensão se separasse, como é que ia ser? O nome de todos os irmãos ele não recorda também. Não recordo nem sei onde eu estou na lista aí, eu tenho que fazer uma contagem. Se é o mais velho, se é o do meio. Você sabe o nome dos seus... Fala alguns dos seus irmãos aí. Sim, José Claudemir de Oliveira, que sou eu, né? Meu irmão Cláudio Marcelino, Elaine Mersa de Oliveira, Josefa Oliveira de Melo, sei todos, José Marconi. Não, essa memória eu não vou esquecer. Boa, os irmãos estão essa eu não vou esquecer. Mas, como muitos nordestinos, viemos para São Paulo, eu tinha 13, 14 anos de idade, e vi uma cena que transformou a minha vida, que foi ver meu pai e minha mãe tentando pagar as contas ali no final do mês, e eu com 14 anos, eu olhei aquela cena, lembrei que a minha mãe uma vez falou: José, que é o meu pai, tire tudo dos nossos filhos, menos a educação.
E eu lembrei dessa frase e eu pensei ali, com 14 anos, o Alagoa Azul, bairro do Limão, 288, 14 anos, eu falei, eu vou mudar essa história. Olá. E vai ser através da educação. Mas essa frase é muito profunda, hein? Bonito. Muito profunda. Eu vou mudar essa história. E através da educação. Eu era office boy em São Paulo, Rua Conselheiro Brotero, 1057. Um clássico aqui, pô. Conselheiro Brotero, office boy correndo pelas ruas de São Paulo. Sábados e domingos era o meu tempo para estudar, porque eu queria ser jornalista. Boa. Queria estudar línguas, porque eu falei, não, se for ser jornalista, eu quero trabalhar num grande jornal e eu preciso falar línguas. E aí, no futuro, eles vão me colocar para eu ser um correspondente internacional. Olá. Então, as línguas vieram nessa direção. E adivinha o que aconteceu? No primeiro ano da faculdade de jornalismo da Casper Libero, aparece uma oportunidade na Eastern Airlines, que a American Airlines comprou em seguida. Companhia aérea. Companhia aérea. O meu sonho de viajar o mundo como jornalista, eu acabei viajando o mundo trabalhando para 3 companhias aéreas americanas. Que legal. E foi a Eastern, a American Airlines, abria o escritório, fui um dos primeiros colaboradores, depois United Airlines, e aí a Disney entrou na minha vida. Que legal. Mas eu viajei o mundo com aquele sonho, né, de fazer línguas e querendo ser um correspondente internacional. Que legal. Agora você tinha uma referência no jornalismo, um Paulo Francis. Quem que era o correspondente? Você falou, esse cara eu quero ser. Pois é, eu não tinha nessa época. O sonho era realmente de fazer jornalismo, porque eu queria viajar o mundo, né? Como correspondente internacional, mas eu tinha uma preparação, eu sabia que ia levar tempo. Então eu não queria fazer aquilo de uma noite para o dia, né? Do dia para a noite. Eu sabia que ia levar tempo, eu precisava dessa preparação. Então sábados e domingos eu estudava o dia inteiro, na verdade, à noite estudava e durante o dia eu era office boy. E esse livro que você falou, Você Comeu Água, é uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Bonito. Porque sábados, estudava ali no Instituto Roosevelt, não existe mais. Deixa eu mostrar para a câmera aqui, e aí você já comeu água? E na hora do almoço, estudava das 8 da manhã até as 5, 6 horas da tarde. Hora do almoço, os meus amigos, Claudemir, vamos almoçar. Eu falei, já chego lá. Vamos tomar uma. Só que eu não chegava. Legal. Porque eu não tinha dinheiro para almoçar. E estava focado no seu objetivo. Estava focado no objetivo e o que eu tinha para comer era água. Por isso o título é Você Já Comeu Água. Esse era o meu almoço. Mas dentro do próprio título aqui tem psicologia positiva, tio Rico. Psicologia positiva estão entre as suas palavras, acredito eu, né? Na verdade, tudo na vida é altos e baixos, né? E é como a gente encara esses problemas que define se você vai para frente ou vai para trás. Vindo de uma origem muito humilde, é uma delícia ouvir essas histórias. E eu queria perguntar uma coisa pro Claudemir. Como era a cabeça dele, a visão de vida na época da faculdade e como ficou depois que ele entrou na Disney Company? O que ele mudou na cabeça dele e ajudou a evoluir profissionalmente, pessoalmente, enfim? A experiência das 2 companhias americanas, tio Rico, American Airlines e United, já tinha me dado uma ideia da cultura americana e como que as empresas funcionam. E eu achava que quando abri a divisão Parques e Resorts da Disney no Brasil, eu achava que ia ser fácil, porque eu conheço a cultura americana. Só que aí veio o grande aprendizado, que é a sua pergunta. Empresas americanas não necessariamente eles têm a mesma cultura. E aí foi o grande salto na minha carreira, foi entender como que a Disney trabalha essa questão de encantamento ao cliente, como que a Disney é extremamente exigente do ponto de vista dos bastidores, de quem trabalha lá, né, da entrega. As pessoas veem o produto final, o encantamento, mas existe naturalmente muitos processos e muito trabalho por trás daquilo. Então a Disney me ensinou muito nessa questão de disciplina, muita disciplina, e uma exigência absolutamente surreal em termos de encantamento ao cliente. Ou seja, de como nós podemos ir aos extremos para encantar um cliente. Eu tenho certeza que a gente vai tocar nesses assuntos durante a nossa entrevista. Que é o que interessa demais, assim. Bom, você tem biografias aqui, você escreveu as histórias da Disney e realmente encanta o cliente. Você pode olhar para o bueiro quando você entra na Disney, tem lá o desenho do Mickey. E tem 2 vidas lá, né? A do parque e dos bastidores. Exatamente. E tudo funciona com uma sincronia, assim, absurda, né? Então, eu vou dar só um exemplo para vocês do nível de exigência da empresa em termos de encantamento ao cliente, né? Primeiro que eles separam
entre satisfação do cliente e fidelização do cliente. Então, basicamente é excelência de liderança, excelência dos colaboradores, satisfação dos clientes, fidelização dos clientes e resultados financeiros. Olha, tio Rico, que interessante. Resultados financeiros vem no final, é consequência. É consequência, exatamente, ótimo. É consequência. Então, essa parte de fidelização e satisfação, o que a Disney diz? Um cliente que te dá uma nota 9, Daniel, ele está dizendo que ele está satisfeito, bem satisfeito com você. Se ele te der um 9,5, ele está muito satisfeito. Certo. Quando eu tirava uma nota 9 ou 9,5, fazendo palestras pelo mundo como executivo da Disney, a Disney, naturalmente, que celebrava, porque era uma nota muito boa. Imagina um 9,5. Lógico. Tá. Mas olha só como a Disney funciona. Depois das comemorações, Claudemir, parabéns. Isso é espetacular, Claudemir. Eu falei, obrigado. Aí o Mickey Mouse olhava para mim e falava assim, Claudemir, você conseguiu tirar 9,5, cara. Você é um espetáculo. Mas só falta meio. Para 10. Porra, Claudemir, como é que a gente faz pro cara nos dar 10? É assim que funciona esse rapazinho aqui. Garoto. Ele quer o 10. Sabe por quê? Por quê? Porque o cliente muito satisfeito, ele não é fiel. Se eu te der uma nota, se você me der uma nota 9,5 e eu for para uma outra empresa e eu receber um 9,7, eu mudo. Perfeito. Por isso que a Disney, grandes empresas, querem o 10. Excelência. E para você dar 10, você tem que fazer algo fora do comum. Concorda comigo? Concordo. Senão eu te dou 9,5. Sim. Então esse é o nível da empresa, da arte e da experiência do cliente. Como que nós podemos ir além de qualquer expectativa? Trabalho normal é medíocre para a empresa. Todo mundo faz. Como nós podemos exceder essas expectativas? Muito bom. Mas você colocou 3 pontos, né? Como que é excelente? Quais são os 3 pontos? Excelência da liderança. Excelência da liderança. Você começa com bons líderes. Boa. Excelentes líderes. Certo. Aí você vem com a excelência dos colaboradores, ou se você tem grandes líderes, você escolhe grandes líderes, colaboradores. Certo. Aí você vai satisfazer o teu cliente, você vai fidelizá-lo e tudo isso gera naturalmente os resultados financeiros. Boa, como a Disney vê. Tem uma técnica. Agora, eu estava vendo uma palestra sua e o querido o Walter Disney, fumante, ele criou esse parque e eu achei interessante a sua colocação. Não foi para as crianças, foram para os adultos. E eu te pergunto por quê? Excelente pergunta, né? Década de 40, ele já era famoso, porque Mickey Mouse nasceu em 28, portanto ele não tinha nenhuma experiência em parques. Ele levava Cheryl e Diane para os parques, 2 filhas, e ele percebia a seguinte cena. Ele sentava num banquinho, comendo amendoim, eu tenho esse nível de detalhes. Certo. As 2 filhas num carrossel, no parque que existia na Califórnia, em Griffith Park. E ele começou a observar só criança naquele carrossel. Ele era muito observador, olhou para o lado direito, outros pais e avós sentados, vendo seus filhos e netos brincando. Olhou para o lado esquerdo, para outro banco, pais e avós vendo seus filhos brincarem. Nascia, meu amigo Daniel, a cultura dos parques da Disney para adultos e crianças. Ele falou, eu quero um parque onde eu não posso ser apenas um mero espectador. Eu não quero esses pais, esses avós sentados, eu quero eles juntos com as crianças. Né? Uma imersão absolutamente fascinante. E é fascinante essa história por quê? Porque muita gente que não sabe dessa história ainda te dizem, mas a Disney é para criança. Você tem que contar a história. Fala, o cara criou exatamente porque não havia isso antes. E os críticos disseram que a Disneylândia seria fechada e esquecida em 1 ano. Esse era o prognóstico na época. Por quê? Porque diziam, os parques não foram feitos para adultos, Disney. Por que você vai fazer um parque para adulto? É só para criança. As crianças, mas é a experiência, por isso que o pai volta. E aí a resposta dele sempre foi o seguinte, que a única diferença entre uma criança e um adulto se chama experiência. Então, a grande sacada dele foi exatamente essa. Eu vou fazer um parque para crianças, né? E para crianças com experiência.
E é muito legal, né? O cara tá falando de 1930. Se você for em qualquer reunião, tio, que os publicitários aqui da mesa, que gostam de falar follow-up, startar, eles falam, olha, a gente precisa promover uma experiência, né? Hoje em dia as pessoas defendem que precisa ter uma experiência. E, tio, a experiência vende, né? Não só vende, como é aquela velha história, Zucchi, você aprende fazendo. Se você aprende lendo alguma coisa, você aprende, mas você não aprende direito. Quando você aprende passando por alguma situação, de fato você tem uma experiência que você é capaz de repassar aquilo para outra pessoa. E se você tiver uma experiência positiva, você vende automaticamente para outras pessoas. Então você vai, sei lá, qualquer experiência que a gente tem interessante, você fala, pô, tive uma mega experiência legal num restaurante. Sei lá, comi com os olhos vendados, alguma coisa diferente. E as pessoas acabam comentando. Porque no final da vida, tudo é história, né? Sim. E as experiências são a cereja do bolo. Eu queria perguntar para ele assim, é o seguinte, o processo de fundação do Seeds of Dreams, do Instituto Seeds of Dreams, como isso foi? E qual foi a motivação para começar essa organização? Primeiro, explicar o que é exatamente. Excelente. É um instituto que eu criei nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, decidi fazer um mestrado e doutorado na área de psicologia positiva. E no doutorado, tio Rico, olha que interessante, o projeto era você vai criar uma empresa onde você vai utilizar o que você vai aprender dentro do contexto da psicologia positiva. Então eu fundei em 2006, na verdade, em 2010. Então a gente fala muito sobre experiência do cliente e a gente sabe da importância da psicologia positiva e como você bem colocou, as pessoas precisam ter essas experiências positivas, né? Os colaboradores precisam estar bem. Então eu uni a psicologia positiva com um tema que eu sou fascinado também, que é a Disney, e que tem tudo a ver. Porque uma das conotações da psicologia positiva é a ciência da felicidade. Certo. O Martin Seligman, que a fundou, não gosta muito da palavra, porque é uma palavra muito usada, ele prefere a palavra bem-estar. Tá. Mas se usa muito a ciência da felicidade. Adivinha qual que é o propósito da Disney? Felicidade? Nós criamos felicidade ao entregar o que há de melhor em entretenimento no mundo para pessoas de todas as idades. Então, essa tem muita correlação entre a psicologia positiva, as empresas e principalmente o tema da Disney. Então eu consegui unir as duas coisas e absolutamente foi fascinante. Então o meu instituto, ele trata basicamente desses cursos e imersões sobre metodologia Disney, sobre encantamento ao cliente, sobre a experiência do cliente. Esse é o nosso forte. E aí isso aí se encaixa para empresários que queiram aplicar a cultura, melhorar a cultura? Exatamente. Exatamente. Muitas empresas nos contratam, levam seus colaboradores, seus executivos para Orlando, em geral, por uma semana. E óbvio que o que está nesses livros que a minha empresa tem, que eu escrevi, a gente coloca isso numa imersão, que é totalmente diferente de você ler ou você ouvir uma palestra. Lá a gente realmente faz a visita aos bastidores, a gente faz a visita às grandes empresas para que eles possam naturalmente trazer isso de volta e aplicar nos seus negócios. De novo você defendendo a experiência, você traz aqui um empresário, ele vive aquilo e consegue aplicar no business dele. Basicamente é isso? Ele precisa viver a experiência. Que legal, cara. Precisamos viver a experiência. Tem um case, alguma empresa que você levou recente? Eu imagino, assim, mas alguma história recente, assim, que fala, cara, levei uma turma pra lá. Tem, faz 2 semanas a Bosch levou 15 CEOs de distribuição deles para ficarem uma semana de imersão. Então isso é um processo que geralmente leva no mínimo 6 meses, porque tem a ver com compliance. Lógico. A compliance deles, por exemplo, você precisa ter 90% de conteúdo e só 10% de lazer. Então tudo isso a gente analisa quando a gente se senta com essas empresas para perguntar o que vocês realmente querem. Você tem Carrefour, faz 2 anos, faz campanhas de incentivo. Aí fala, se você conseguir atingir a sua meta, vocês vão para o Seeds of Dreams em Orlando e vai ficar uma semana lá. Então, temos vários cases de grandes empresas que levam seus colaboradores para passar uma semana de imersão
né? Porque o nosso foco é naturalmente em business. Óbvio. Então a gente sempre fala, olha, se quiser muita diversão, não tem nenhum problema, a gente vai se divertir aprendendo, mas o objetivo da nossa semana não é estar em parque todos os dias. Então você chega um pouquinho antes e sai um pouquinho depois, mas durante a semana é imersão total, para naturalmente você poder utilizar os conceitos. E, naturalmente, que as empresas investem alguns milhões de dólares para fazer um programa desse. Incrível. Então, Não, porque eu imagino a logística que é do parque, o tamanho que é, e o cara consegue mesmo olhar e falar, nossa, eu quero colocar isso dentro da minha empresa. Você falou muito do educacional, né, que é uma coisa que te move, mas tem uma universidade da Disney, né, e acho que foi uma das primeiras experiências que você teve lá dentro foi de ser lecionado, de professor, né, como é que funcionou? Olha, essa é uma pergunta, se você me perguntar qual é o meu maior orgulho da empresa, os 15 anos que passei na empresa, foi abrir o escritório da divisão Parques e Resorts no Brasil, um grande orgulho ter ido para os Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu vou dar aula na Universidade Disney. Olha lá. Eu plantei o sonho ali, vou lá. Em geral, quando eu estava na empresa, 8 mil candidatos, que são os próprios colaboradores que aplicam para ser professor da Universidade Disney. Então aí já tem uma pegada interessante, que é qual? A Disney quer professores que estejam no dia a dia trabalhando. Boa. Então eu vou para a escola 2 vezes por semana, mas eu mantenho a minha posição de líder global de treinamento e 1 vez ou 2 vezes por semana eu vou lá na universidade dar aulas. Então os novos colaboradores que vão para a Universidade Disney, eles vão ter professores ali que no dia a dia eles estão trabalhando. Eu, outra pessoa do Disney Cruise Line e assim sucessivamente. Todos os novos colaboradores da Disney passam por um programa chamado Traditions. Tradições, adivinha qual é o tema? Por que eu me apaixonei pelas biografias? Eu sabia que o programa principal da Universidade Disney e da corporação Disney era sobre o legado dos caras. Então, 5 anos antes, eu já comecei a me preparar, a viajar para a cidade onde ele nasceu, a casa onde ele viveu. E quando chegou a época dos 8 mil candidatos passarem para ser professor da Universidade Disney, é óbvio que eu nadei de braçada, porque durante 5 anos eu estava me preparando para aquilo lá. Então eu tenho um privilégio enorme, um orgulho enorme de ter sido o único brasileiro a ter dado aulas na Universidade Disney e professor convidado do Disney Institute. O Disney Institute é um outro braço que treina naturalmente pessoas, empresas e não os colaboradores. A Universidade Disney é só para colaborador. Tem que trabalhar lá. Isso, Quando alguém diz assim, fiz um curso na Universidade Disney, ele só fez se ele trabalhou. Muitas vezes ele fez no Disney Institute, mas ele acha que fez na Universidade Disney. A Disney quis separar simplesmente todo o conteúdo da empresa que seja na Universidade Disney para eles. Então, é uma universidade que é naturalmente inspiração para a maioria das universidades corporativas no mundo, hein? Quando você pensa aí, sei lá, McDonald's, as empresas que têm essas universidades, é só olhar o ano. Certo. O Disney, em 1955, ele já estava pensando na Universidade Disney. Caramba. E outra coisa interessante, tio e Daniel, interessantíssima. A gente adora os bastidores. Olha só. Todo mundo, assim, é uma coisa curiosa. Curiosidade é a seguinte. Aqui no Brasil, na maioria das empresas, né, sei lá, você precisa de um garçom para parar dos restaurantes. Aí fala, o líder lá fala, me manda o Daniel, me manda o Claudemir. E você manda, porque o cara está precisando. Na Disney, você não vai para a sua área de trabalho antes de passar pelo Traditions. Olha lá, você precisa entender a cultura e a tradição do lugar, porque senão você vem viciado de outras. Começa exatamente aí. Então a empresa tem essa preocupação. Dura quanto tempo? Isso começou há muito tempo, com 1 semana. Eles reduziram isso. Hoje está 1 dia apenas, que eu acho que é um erro da empresa, mas todos têm que passar por esse programa. E quando eles chegam na sua área específica, aí eles têm treinamentos na própria Universidade Disney específica sobre aquela área. Então esse Traditions, ele é para dar um geral da cultura da empresa, como funcionava a cabeça do Walter, do Roy, do Ub Iwerks, que eu escrevi os livros, né, junto com a Juliana. Então é muito importante para a empresa ter esse primeiro contato sobre o legado, para eles saberem como que funcionava a cabeça do Walt Disney, como que a música toca dentro da cultura Disney. Basicamente é isso. Incrível. Mas quando a gente fala de negócio, né, a gente fica pensando quem que é o cara do business e quem que é o cara criativo. Porque precisa sempre de 2. Quem que era do negócio, quem era do businessman e quem que era o criativo. Excelente. O Walt Disney era o criativo e ele faliu 3 vezes antes dos 23 anos de idade.
Só para você saber, ele dizia... Mas começou cedo também, começou né? cedo. Faliu 3 vezes antes dos 23 anos de idade, só para vocês saberem. Desistiu da animação. A prova é que ele não vai para Nova York, ele pega um trem e vai para Hollywood para ser diretor de cinema. Não dá certo. Tentou como ator, não deu certo. E o irmão dele, Roy, resolve então, no dia 16 de outubro de 1923, portanto, há poucos dias, a empresa fez 100 anos, e ele fala para o Walt, por que você não volta para a animação que você fazia lá em Kansas City? E o Walt fala, eu cheguei tarde na animação, eu não quero mais, eu quero ser diretor. Mas está dando certo aqui? Não. Que tal você pegar aqueles últimos desenhos que você fez lá e a gente recomeçar? E meus amigos, tio Rico, todos que estão nos vendo, nos escutando, numa garagem, $500 emprestados, nascia o Império Disney. E os jovens hoje querem começar na Faria Lima, na Quinta Avenida. R$300 um metro quadrado de aluguel, porra. Fumando vape na varanda. Fumando Venvance. Tudo tem processo, né, cara? Agora tem um dado interessantíssimo de bastidor diante dessa tua pergunta, que é o seguinte: por que será que o Walt Disney faliu 3 vezes? Isso é uma análise que eu fiz eu mesmo ao analisar todos, né? A primeira empresa dele foi ele sozinho, um criativo, não deu certo. Presta atenção nisso, que legal. Aí ele se uniu a Ub Iwerks, que foi o cara que desenhou Mickey Mouse, que é a minha terceira biografia. Certo. Não deu certo, 2 criativos. Quando ele se une a um gênio financeiro chamado Roy Disney, a empresa existe até hoje. Faltava... O Roy era irmão do Irmão mais tinha 8 anos mais velho que o Walt Disney. Sem um financeiro... Walt Disney, nós não estaríamos aqui hoje para contar a história. Por isso que eu sou apaixonado e orgulhoso de dizer que é a única biografia do mundo essa do Roy Disney. Eu quis trazer o Roy Disney dos bastidores para o holofote, esse aí. Aqui, ó. Então, esse é o Roy Disney, o império construído nos bastidores, é o cara do dinheiro, da administração, o irmão do Walt Disney, que... Contava os centavos. Contava os centavos. E precisa, né, tio? Precisa. Não adianta só ter ideia se você não tem dinheiro para ela parar em pé. A gente vê muita coisa criativa. Exatamente. Né? Você sabe que teve uma época na minha vida, Claudemir, que eu mandava perguntar para as pessoas que quebraram. Né? E aí muitas delas falavam o seguinte: faltava contenção, faltava contar o que entrava. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, parece que a coisa é infinita e vai que vai. Mas alguém para segurar. E aí teve uma vez que uma pessoa falou assim: eu fiz muita festa e pouca planilha. Devia ter sido o contrário. Bonito isso, né? É verdade, cara. Tem que colocar no Agora, papel. É o seguinte, vai lá. Tem que colocar no papel. Agora, a Disney, ela claramente é uma instituição, é uma cultura que ela se renova. Não é que ela foi fundada há quase 100 anos atrás e ficou estática. Isso. E muitas tecnologias acabaram aparecendo ao longo do tempo, né? Então, na tua opinião, como essas novas tecnologias estão transformando o atendimento ao cliente? Elas estão deixando mais próximas? Como Excelente. isso, na tua opinião, vem se transformando? Eu uso uma terminologia high touch, high tech nos meus livros, que é alta tecnologia, high tech, com alta conexão humana, né, high touch. A Disney é especialista nesses 2 temas. Agora, olha que interessante, tio Rico, da sua pergunta. A Disney fez pesquisa sobre essa questão de alta tecnologia, né, e esse contato humano. A Disney fez uma pesquisa para saber o que levava os convidados, a Disney chama clientes de convidados, por isso o nome guest, convidado. Boa. Para saber por que vocês voltam tanto nos nossos parques. E a Disney estava esperando o quê, tio Rico? Eu volto por Guardians of the Galaxy. $500 milhões o investimento dessa atração. Só para vocês terem uma ideia. $500 milhões. A Disney estava esperando esse tipo de resposta. A gente volta por Avatar. Por causa de um brinquedo específico, isso, né? E adivinha, a maioria das respostas. A gente volta pelo sorriso dos seus colaboradores. A gente volta pela vontade que eles têm de nos servir. E, por acaso, a gente também volta pelas atrações.
Então a alta tecnologia é muito importante, mas sem ter esse high-touch é complicadíssimo. E sua pergunta traz um debate gigantesco das empresas hoje, que estão indo muito no high-tech, que não tem nenhum problema, e se esquecendo do high-touch. Lá no fundo, lá na ponta, vai ter alguém. Vai ter alguém. Então, essa tecnologia ela é muito importante, o high-tech, mas você precisa alinhar isso com essa conexão humana, com essa conexão com os colaboradores e com os seus clientes. É uma ferramenta que ela não pode ser solta, né? Você tem que utilizar ela, mas no final da ponta você pode ter inteligência artificial, mas precisa ter a parte humana, que é o que faz, a gente está discutindo o tempo inteiro aqui, que é a experiência com o atendimento de um cara. É o sorriso lá, quando você entra no parque, o cara coloca um botão com o teu nome, da tua família, mas alguém está sorrindo para você. Exatamente. Mas tem um aplicativo para você saber qual a hora da fila, como é que funciona tudo isso. É que é tão fascinante, né, a história do parque, do Walt Disney, dos bastidores. Você sabe que quando você vai para Los Angeles, né, que você vai lá na Calçada da Fama, tem uns caras vestidos de Homem-Aranha, o caramba. Aí você vai, vira a esquina, tem um cara fumando um Homem-Aranha, fumando um Marlboro. Você vê o cara da vida real. E todo mundo quer saber quem é o cara da vida real, que existe também esse treinamento, por trás do Mickey. Falam que é um anão, falam que é mulher. Esses bastidores, se é que você pode contar, existe uma preparação também, né? Para os bonecos, com pessoas que estão por trás. Mas você falou que existe alguém no Mickey? Falam que são anões ou mulheres. Não. Não? Não. O Mickey é o Mickey. O Mickey é o Mickey. Outra pergunta que fazem de curiosidade: Claudemir, quantos Mickeys existem? Aí o pessoal, eu falo assim, quantos Mickeys existem? Eu não estou entendendo sua pergunta. Você vê muitos no parque, né? Só tem um só. Ué, mas é só um. E alguém chega para mim e fala, mas eu tomei café da manhã no Contemporary, peguei o monorail, em 5 minutos estava com o Mickey lá, 5 minutos eu estava na porta do parque e ele estava lá para me receber. Claudemir, não minta para mim. Eu falo, é só um. Você acha que o Mickey iria no monorail, no Contemporary, como você foi? Você não viu o filme e os poderes que o Mickey tem? Inclusive é ele que, quando fecha o parque em Orlando, vai para os parques na Ásia. É só um Mickey. Não existe 2 Mickeys. Muito bom. A cultura é muito forte. E tem a ver com a filosofia da empresa. Preservar a integridade do personagem. Mas eu vou dar um spoiler legal pra você que eu nunca dei. Jamais ele pode tirar a cabeça, o Mickey. É isso que você quer dizer. Mais ou menos. O Mickey é um Mickey. Mas, por exemplo, a gente nunca diz... Eu vou dar um spoiler pra vocês aqui bem legal. Né? Por exemplo, eu fui amigo do Pateta. Certo. É isso. E se entenda a linguagem dentro da empresa. Eu jamais digo, eu fui o Pateta. Então a linguagem dentro da empresa é, eu fui amigo do Pateta, e já se entende. Olha, eu fiquei bem confuso, eu não sei se você já foi o Pateta da Disney. Será, tio? Você quer por trás desse sorriso maroto aqui do Claudemir? Então que incrível, né? Imagina o Claudemir de Pateta, mas enfim. Tá comendo muito cogumelo. Que emoção, cara. A gente tá falando de tanto assunto, quando a gente citou tecnologia, a Disney, com essa recorrência, né, com esses dados, né, que eles têm, o banco de dados de cliente que é gigantesco, que ferramentas que você tem visto que os caras têm aplicado, assim, com inteligência artificial ou, por exemplo, porque agora tem várias discussões, né, do parque, nem para entrar em discussões políticas, mas um investimento que tem para melhorar exatamente a experiência do cara lá dentro, né? Eu tenho visto isso. A Disney faz muitas pesquisas. Vocês vão ver as pessoas lá com iPads, com equipamento fazendo pesquisas. Até durante a pandemia, interessante, quando eu ia para Disney Springs, a área noturna da Disney, o pessoal falou, olha, eu não vou fazer a minha pesquisa porque não pode se aproximar. Os caras estavam lá com o QR Code lá do ladinho lá, e falaram, pessoal, dá a tua opinião. E sabe por quê? Por causa daquilo que eu falei no início. Certo. Ela não quer o 10, então eu preciso saber de você o que eu posso fazer para melhorar. A Disney está sempre, tio Rico, usando essa expressão melhoria contínua. Né? Eu preciso saber o que mais que eu posso fazer por através você. De pesquisas. Através de pesquisas. Porque muitas vezes, se o Claudemir tirou uma nota 9 ou 9,5, e você me perguntar, Claudemir, como é que a gente chega no 10? Muitas vezes eu
eu fiz o meu melhor, então eu preciso perguntar para o cliente. Por isso que a Disney chama, né, cliente de convidado. Quem é um convidado? Guest. Por isso o nome é guestologia. A ciência do encantamento ao cliente, modelo Disney, porque a Disney chama guest, convidado. Né? Não daria para eu traduzir como convidadologia. Certo. Por isso o nome guestologia que eu uso no meu livro. Né? Então a empresa usa essas pesquisas naturalmente para saber o que mais que ela pode fazer para melhorar a experiência do cliente. Eu tenho um case bem legal e bem rápido, se você me permitir. Bora. Eu estava na empresa quando lançamos lançamos. Não Boa. sai. Tem uma frase famosa, a gente fala, a gente sai da Disney, mas a Disney não sai da gente. Boa. Tá? Só para vocês verem, é cultura, né? Tá dentro da empresa. E aí, os cruzeiros da Disney. Espetáculo. Nossa Sou Senhora. apaixonado pelos caras. Muito legal. Completamente apaixonado pelos caras. Eu estava na empresa, eu vi do dia 1 o nascimento. E aí, primeiro os cruzeiros, né, e a Disney vai pesquisar para saber. E aí, atendeu, né? E o pessoal, não, sensacional, espetacular, a ilha é espetacular. Aí a Disney ela chega a usar até ironia. Se foi espetacular, por que você me deu 9,5? É nesse nível, Daniel, Certo. Tio Rico. Por que você me deu 9,5? Pô, mas 9,5 não está feliz? Não, eu estou muito feliz. Mas existe um gap de 5 aí, né? De Que dá para chegar lá que dá para te chegar. falou. Isso. Se você me falar, eu melhoro. Uhum. Fala para mim. Mas está excelente a experiência. O que a Disney faz? Ela compra, ela divide para ela chegar aonde que está faltando esse 5. Vai espremendo. Ela vai espremendo. Então, na ilha. Não, espetacular, espetacular. 10 aqui, Comida. ótimo. Ó, aí vai para comida. Aí, de repente, o cara dá uma bobeada ali. Fala, você já foi em outros cruzeiros? Já. E a comida? A do senhor está muito boa. Eu estou perguntando como era que estava a comida. Estava muito boa, mas você já comeu melhor? Já. É isso que eu quero saber, Daniel. Você não está entendendo. A comida, então, dá para melhorar? Tá. Que mais? Aí vai para a cabine. Olha a cabina. E a cabina? Maravilhosa, tudo bem, mas o que mais pode melhorar lá? A cama estava confortável? Isso. Aí, uma das coisas que a Disney descobriu, olha que sacada. Disseram assim, tá bom, já que vocês estão perguntando tanto, adoramos tudo, mas a cabine, se tivesse um pouquinho mais espaço para colocar malas, ajudaria. Aí a Disney pega esses dados e leva para o pessoal analisar isso e ver o que pode ser feito. Não é que a Disney vai voltar e vai fazer um navio maior só porque teve aquela crítica, mas ela vai analisar o que pode ser feito. Adivinha? Os 2 primeiros navios da Disney, Magic e Wonder, as camas eram camas box. Aquelas que ficam no chão. Sim. 4 pauzinhos. E resolveu o problema. Todos os navios agora, a cama tem esses 4 pauzinhos e você coloca as malas embaixo da cama. Tá vendo? Qual é o custo de você perguntar? Pergunta o cliente. Lógico. Pergunta o cliente e aí você vê quais são as fórmulas que você vai ter para tentar atender aquela pergunta ou aquela Sim, dúvida. porque existe uma repetição, né, dos desejos das pessoas, Exato. né? E aí, a partir disso, ele vai indo. E aí, tio, o que mais você quer saber? Conta pra gente. Eu queria saber o seguinte: cada vez mais o atendimento humano, isso está muito claro aqui na nossa conversa, que o atendimento humano ele é praticamente insubstituível. Isso aí. Mas as inovações, elas estão cada vez mais empurrando para um movimento, provavelmente no futuro, daqui uns 20 anos, que eu me questiono, como vai ser o relacionamento com o cliente diretamente? Porque eu acredito que no final do dia, olhando financeiramente falando, não só Disney, mas como todos os parques ou as indústrias, você tende a ter um robô trabalhando, uma tecnologia. Né? Muito provavelmente isso vai ficar mais barato daqui 10, 15 anos. Até que ponto será que a gente consegue não substituir, tendo um grande impacto financeiro positivo com o robô? Como ele enxerga daqui 20 anos o relacionamento com o cliente? Que, olha, é uma questão naturalmente que as empresas hoje, todas elas estão preocupadas com essa questão da inteligência artificial, como que vai ser usado isso, robôs e tudo isso, e a Disney, naturalmente, por ter esse relacionamento muito próximo de clientes, ela sabe da importância de ter robôs, ter até ferramentas para fazer, para encantamento do cliente. Mas lá no fundo, você sempre vai ter esse high touch que nós estamos falando. Mesmo com essa alta tecnologia, né? Nós estamos aí, lembra-se que há poucos anos só se falava do metaverso, né? É verdade.
Metaverso. Exato. Não se fala mais tanto metaverso. Então a gente precisa ver até onde que a gente vai. Eu tenho um case bem interessante, que o pessoal falava muito metaverso e tal, e eu fui num dos grandes supermercados e fui olhar a internet, né, para usar a internet quando estava naquele grande varejo lá, e a internet era de tartaruga. Olha. Então, você fica falando muito, né, dessa alta tecnologia e você não dá nem uma internet lá para o teu cliente acessar o e-mail, né, nem ver vídeo. Absolutamente isso aí. Então, as empresas precisam naturalmente se preocuparem em ver como que essa experiência vai chegar lá na ponta, vai chegar lá no cliente. Se for algo que essa tecnologia permita que esse cliente fique encantado com ela, maravilha. Mas, no geral, o que a gente tem visto até hoje é que precisa dos dois. Essa alta tecnologia e, naturalmente, essa alta conexão humana com seus colaboradores e, naturalmente, com seus clientes. E outra coisa, né? A gente tem que lembrar que no Brasil, o acesso à internet, né? Tem gente que está falando de dados de celular, o cara não tem a conexão, né? Exato. Então, a história que é barulho, como Exato. você falou do metaverso e o que vai acontecer, tudo é um processo. A gente está vendo lá o Zuckerberg agora com o óculos Ray-Ban, com certeza o aparelho, o smartphone, daqui 5, 10 anos ele não vai existir porque a experiência vai ser mais touch. A gente está vendo que está indo para esse caminho, mas tudo é processo. E a Disney, obviamente, acompanha tudo isso. A Disney tem uma frase famosa que fala que ela não faz nenhuma magia. Na verdade, são os processos que fazem as magias acontecer. E só voltando à sua pergunta, tio, eu lembrei agora de um exemplo bem interessante do que a Disney vem fazendo e que ela já se arrependeu, usando a tecnologia. Né? Quando o Bob Chapek assumiu como CEO, né, e agora voltou o Bob Iger, ele introduziu nos parques que você precisa, por exemplo, fazer a reserva para ir para os parques. A experiência do cliente com essa tecnologia complicou bastante. Os clientes começaram a reclamar. Os concorrentes de peso, como a Universal Studios e tal, não adotou essa tecnologia para que você tenha que marcar o dia que você vai para aquele parque. Adivinha o que aconteceu, tio? A Disney percebeu que estava perdendo clientes para o concorrente por causa dessa dificuldade. De repente você chega lá em Orlando, não fiz a reserva. E eles voltaram atrás. A partir de 9 de janeiro já não precisa mais se reservar para ir um parque. Então, essas tecnologias precisam serem testadas naturalmente, né, para ver se isso realmente vai agradar, vai encantar o cliente lá na ponta. E a experiência era muito ruim. E o Bob Iger teve de voltar atrás para fazer isso, né? Começaram a, por exemplo, cobrar estacionamento nos hotéis, os clientes foram lá e falaram, vocês estão loucos? Os caras voltaram atrás. Então, todas essas tecnologias precisam ser experimentadas para ver se lá na ponta o cliente vai ficar encantado ou não. Se ele ficar encantado, maravilha. Se ele ficar encantado, você precisa se adaptar e realmente fazer o que vai fazer com que o cliente seja feliz. E o mais impressionante é que a tua liderança, você fundou o Seeds em 2006, você falou, né? Em 2006 não tinha iPhone. Porra, Zuc, não tinha iPhone. É maluco você imaginar. Ou seja, você ter uma liderança de empreendedorismo na época, em 2006, que é pouco tempo atrás, realmente era um desafio muito maior do que é hoje em vários termos de tecnologia. Como é que você vê essa conexão entre empreendedorismo, liderança e sucesso profissional, independente da tecnologia? Porque acho que a cultura por trás da tecnologia é mais importante do que a ferramenta em si. Como é que você enxerga a transformação da ferramenta nesses últimos 20 anos? Eu uso uma expressão, tio Rico, que é bem interessante nos meus livros: cultura antecede lucros. Cultura antecede lucros. A Cristina, eu vi a Cristina do Nubank aqui com vocês. Falou muito sobre isso. Ela falou muito. Ela falou o seguinte, você copia qualquer coisa, mas não tem como copiar a cultura da empresa. Por isso que eles são tão fortes como Disney. E a própria Disney é uma referência para ela, para o Nubank. Isso, claro. Eu acompanho. Eu sei que ela é fã. Então, é muito importante as empresas entenderem que elas precisam ter essa cultura, né? Essa questão de quando a gente inicia algo que ainda não tem um iPhone, não tem a tecnologia que a gente tem, é você ir testando todas as fórmulas possíveis para até atingir o que você quer. Eu tenho uma frase que eu uso, né? Os gaúchos, eu acho que usam essa frase. Fala o seguinte: todas interessantes. É no balançar das carruagens
que as abóboras se ajeitam. Bonito. Se você Conheço. pegar a abóbora e colocar numa carruagem, não se ajeita. Mas na hora que você começa a mover... Durante o voo, né? Durante o voo. Exatamente. Então- Ou seja, dá o primeiro passo que depois a gente arruma, pô. Mas é isso aí. E você Então- ficar arrumando muita abóbora, no final ela pode sair do lugar de novo. Exato. Né? Não, Então, tem que se movimentar. é execução, né? Execução. E essa execução vai fazer com que você vá encontrando naturalmente as respostas que você precisa. O problema é que as pessoas ficam paradas. Você não pode ficar parado, mesmo que você erre. Vai lá e faz. Mas tem um número seu que me assustou, assim, 750 mil pessoas, né? Que você treinou. Isso. Então, de novo, a defesa para treinar, né? Para liderar tanta gente, é que o cara pode ter a ideia que ele quiser, mas ele vai entender a cultura que está implementada. Essa é a base para você liderar tanta gente que você está defendendo aqui. Bom, o meu trabalho exigia eu falar com muitas pessoas, né? Na Universidade Disney, por exemplo, era semanalmente milhares de pessoas. E esses números, naturalmente, eu estou com 50 e tantos anos, né? Estamos falando de mais de 30 anos fazendo treinamento todas as bichão. todas as semanas. Então, o que você leva é essa sua experiência, principalmente de cultura, para que essas empresas possam adaptar. Não existe isso de vou colocar a cultura da Disney no Nubank. Não existe isso, existe uma adaptação. A boa notícia do tema que a gente está falando hoje aqui é simples. A maioria dos conceitos da Disney são comportamentais. Boa. Pegou, aplica no dia seguinte. O grande erro dos líderes, eles aprendem e eles chegam para a equipe e falam, vocês vão ter de fazer isso a partir de hoje. E já era, meu. Você precisa primeiro vender essa ideia, o cara compra, não precisa treinar mais. Eu sei, mas no meio desse percurso, e agora eu vou te dar uma leve apertada, Sim, porque a gente já criou uma intimidade aqui, tio. Eu acho que um também dos conceitos, das chaves aí que você está falando é inclusão, Isso. que a Disney também defendeu muito. Não tá no meio? Inclusão. Tá. E isso é polêmico também, sem colocar a polarização. Ron DeSantis, a gente pega o governador da Flórida, que deu uma apertada também, que é o quem lucra não lacra. E tem uma forçação de barra também no discurso, que ele é progressista e bacana, a ideia e o conceito, porém na hora você fala, tá, calma aí, a gente quer ganhar dinheiro porque a gente acredita nesse ideal, ou isso daí também é uma forçação de barra? Eu tô dando exemplos assim, da própria Disney, que é falar se pode ter anão ou não na Branca de Neve, e foi uma discussão extremamente polêmica recente nos Estados Unidos relacionada a isso. Sim, eu falo sem nenhum problema porque entendo desse assunto, né? Estudei sobre esse assunto. Olha só para vocês saberem, as 4 palavras-chave da Disney, desde da década de 50, que a Disney usa como metodologia do encantamento ao cliente, é segurança em primeiro lugar, cortesia, show e eficiência. Isso por mais de 50 anos funcionou. Tá bom. E a Disney sempre foi inclusiva, tio. Sempre foi inclusiva. Certo. Vários exemplos, tá? Aí, 2019, resolveram acrescentar uma palavra nessas 4 chaves, inclusão. Os problemas começaram aí. Porque o que acontece? Quando você coloca uma palavra dessa... Então, vou te dar um exemplo bem infantil. Né? Vamos supor que a Disney permita que você coloque tatuagem. Certo. Beleza? Pode usar tatuagem. Tá. Se eu colocar uma tatuagem, por exemplo, numa serpente aqui da minha careca, e a Disney me falar, Claudemir, pode ser uma tatuagem sem a serpente? Na hora que você coloca, cara, no papelzinho inclusivo, já era. Você quer que eu te diga mais? Diga, lógico que eu quero. Nenhum livro, nenhum artigo, nada. Eu posso garantir a vocês que uma das principais razões de terem derrubado o CEO Bob Chapek tem a ver com essa palavra. Não tem a menor sombra de dúvida. Com inclusão. Com inclusão, porque teve toda essa questão com o governador, todas essas coisas aí, trouxeram de volta o Bob Iger para arrumar a casa, não só por isso. Um dos motivos, eu acredito que tenha sido... Ele caiu por isso. Um dos motivos. Um dos motivos. Um dos motivos, com certeza. E outros dos motivos também são financeiros, né? Os impostos, né? A Flórida falou, bonitão, você vai pagar um pouquinho que você não estava pagando aqui. Apertou, eles recuaram. Mas assim, todo mundo, se você for falar numa mesa de bar ou na tua casa, todo mundo é a favor de inclusão. Isso.
Todo mundo, a Disney tem inclusão, você vê. Sempre teve na cultura. Inclusão sem precisar ser falado. Isso. Quando fala, né, tio, Já era. e vira um rótulo, vira um carimbo, aí a gente fica confuso. Isso que é aí. o que está acontecendo É isso hoje aí. na discussão, né, tio? É isso aí. Eu acho que a grande evolução no mundo é justamente ter equilíbrio entre as partes. Porque no mundo, na história do planeta, a sociedade sempre vive em pêndulos. Numa década, você nunca pôde fazer nada na década de 40, de 50. Aí, sei lá, movimento LGBT começou a aparecer, agora existe uma força muito forte. Não que isso seja um problema, mas sempre tem pêndulos, onde você pode muito uma coisa ou você não pode nada. E normalmente a evolução, o sucesso da evolução está no equilíbrio entre todas as partes. Na verdade, é meio por aí. E tudo para se adaptar. Você, um homem de Arapiraca aí, que, tem a sua trajetória tão maravilhosa. Obrigado. Quando você muda, e a gente estava falando de cultura e de se ambientar, nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu senti quando eu fui moleque, a primeira vez, ou quando eu voltei lá trabalhando, tem uma cultura também de uma síndrome de autoridade. Todo mundo é policial, né? Você entra no Walmart, pega uma sacolinha, o cara lá te revista, tem essa relação. Porém, se você tiver um bom argumento, e eles gostam de argumentar, você vence qualquer batalha. Isso. Como é que você se adaptou em relação a isso? Porque são culturas diferentes, né? E você sabe que você precisa ter um bom argumento. As duas empresas antes da United Airlines, American Airlines e United Airlines, me ensinaram bastante sobre a cultura, porque eu viajava o tempo inteiro para lá e hoje vivo nos Estados Unidos. Então, fui aprendendo sobre disciplina, horário, inclusive aprendi com a Cristina. Ela fala, quem chega antes do horário, chega no horário. Quem chega no horário está atrasado. E quem chega depois já era. Então eu aprendi isso com ela. Tem que chegar. Pô, American Airlines, United Airlines, né? Pô, o avião tem que sair naquele horário. Precisa ser naquele horário. Então eu já estava um pouco mais preparado para entender essa cultura, né? Mas aí tem várias oportunidades para a gente latino, para os brasileiros. Que é o quê? É essa cultura americana, que é talvez engessada. O F5, né? Que só aperta um botão. A gente deita e rola. Porque a gente precisa... Os americanos me pediam, tio Rico, planejamento para 5, 10 anos. Eu olhava para os caras, pessoal, vocês estão brincando comigo, precisamos comigo. A gente fazia, ué. Só que mudava, vamos fazer, não tem problema, vamos fazer os planos para... Pô, mudava toda hora. E eu acho que isso te dá, naturalmente, uma flexibilidade em termos de liderança espetacular. Existe um lado positivo dentro desse contexto. Então, naturalmente, indo para os Estados Unidos, com essa flexibilidade, eu acabei entendendo de uma forma fácil como me adaptar àquela nova cultura. Mas, em geral, eles são meio engessados, dependendo do tema que vocês estão falando. E fora, né? Como você citou aqui, a sua bela careca que você falou Exato. aqui, esse sorriso, essa malemolência brasileira, a gente nada de braçada, né? Porque eu acho que se é para ter um bom atendimento e ele ser humano, a parte humana, isso aqui o brasileiro ganha em qualquer lugar do mundo, né? Você sente a diferença, né? Do tratamento, da forma, não é? Bastante. E uma coisa muito boa deles também, olha, contrataram um brasileiro para abrir uma divisão Parques e Resorts no Brasil, porque eles queriam um brasileiro fazendo esse trabalho de cultura, para entenderem como era a cultura brasileira e como que eu poderia naturalmente fazer essa ponte entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, os caras contratam alguém. Mas para abrir aqui no Brasil, porque a gente tem o clássico Beto Carreiro, que deve ser enaltecido. É bem legal o Beto Carreiro. Sim. O Play Center, que já foi um clássico, o Hop Harry, não sei como é que anda, mas era uma divisão de ter os parques da Disney? Não, era para você implementar. Para o mercado brasileiro. O mercado é muito importante. Então, hoje você tem Reino Unido, Canadá, e desde a minha época, Brasil e México dividiam a terceira colocação. Estados Unidos, quando eu abri a divisão Parques e Resorts no Brasil, a Disney tinha como 98% dos convidados, dos clientes, americanos. Então a empresa começou a se preocupar, né, tio? Falei, pô, se tiver uma crise aqui, como é que a gente vai fazer? Então foi aí que começou essa expansão internacional de dar suporte a esses mercados, não necessariamente abrir parques. Parques, só para vocês saberem,
é um dos negócios mais difíceis que existe no mundo de dar lucro. Que tem no Japão, que tem na França. Isso. Onde mais tem? Hong Kong, Xangai. Hong Kong e na Califórnia. Você acha que se abrisse um parque no Brasil não daria certo? Bom, quando eu abri o escritório do Brasil, toda semana tinha essas conversas. É muito difícil dar. Eu nunca digo nunca porque eu sou um cara inteligente. Vou falar, nunca amanhã anuncio um parque aí e falasse lá no futuro, não. Mas as chances são mínimas por um motivo super simples. Qual? Essa questão de custos, que é altíssima para você fazer um parque, precisa ter um envolvimento do governo bem forte em termos de ou cessão de terreno, ou imposto, uma série de coisas, ou não dá. E uma das razões que eu acabei de falar para você durante a entrevista. Uma atração como Guardians of the Galaxy custou $500 milhões. A gente está falando do dólar quase 5, né? 5 e pouco não dá. Só para dar um nível de comparação, o Flávio Augusto, que esteve aqui também, Lógico. Você sabe quanto que ele vendeu a WhatsApp na época? A gente não 500 milhões de dólares. Não então, é nem um brinquedo, né? É o brinquedo da Disney. Só para vocês terem uma ideia, o parque mais caro da Disney é o de Xangai, que eu estou indo mês que vem. 5,5 bilhões. Mas o parque mais caro. 11 atrações faz esse parque. É muito caro o investimento custo. É uma coisa assustadora. O lucro dos parques em geral, só para vocês saberem, as pessoas olham aquele monte de gente passando. Boa. O pessoal entra ali e fala, começa a calcular, gente, Sim, o parque lotado. Comeu de turkey leg aqui, $150 para entrar no parque por um dia, deve dar muito dinheiro. Na verdade, as empresas não falam em números, naturalmente, por questões estratégicas, mas a gente sabe que o que dá dinheiro mais é licenciamento, roupas, alimentos e bebidas. Esses são a parte que faz com que um parque realmente consiga sobreviver e ter lucro. Então, um parque, por exemplo, que não tenha um número interessante de visitas diárias lá, se não tiver esses componentes, ele não sobrevive. E outra são patrocínios, né? Você pega essas grandes atrações, vai ter uma grande empresa ali por trás. Um Test Track tem a GM. Então eles não vão investir os $500 milhões sozinhos, porque fecha, vai quebrar. Então é um negócio bem difícil. Fala que mais difícil do que parques... É questão de segurança, né, Claudinho? Segurança do negócio. Primeiro lugar. Que é a primeira chave, lembra, né? lá? Opa, segurança Segurança, cortesia, show e eficiência. Vou dar um exemplo de curiosidade. Se dá uma cagada, com Deus me livre. É isso aí. Né? Os funcionários dos parques, durante uma parada, por exemplo, se um funcionário perceber uma faísca num carro alegórico, eles têm poder de apertar um botão e parar todo o show de uma parada das 3 lá no Magic Kingdom. E ele vai ser condecorado depois. Por quê? Porque ele quebrou o show, ele quebrou a cortesia, ele quebrou a eficiência, mas qual é o item número 1 na ordem dessas palavras? Segurança em primeiro lugar. Então, eles são absolutamente bitolados, para usar uma expressão popular, com segurança, o que é maravilhoso. Eu já tinha essa noção trabalhando para American Airlines e para United Airlines antes. Segurança sempre foi um quesito muito, muito, muito interessante. E vale lembrar, na era do streaming, né, o que aconteceu com a Disney também, que a gente está falando de dinheiro aqui, o filme precisa performar. Para o parque ter um brinquedo legal. Então, se não tá o filme performando, né? Isso é uma grande dificuldade, porque a atração você vai lá para ir no brinquedo do Toy Stories e depois comprar a roupa, a coisa licenciada como você estava colocando. E a dificuldade agora tá essa. A Disney usa a sinergia, né, que é sinergia nada mais é, se você for traduzir, energia sincronizada. Então ela usa todos os seus segmentos, seja segmentos de licenciamento, parques temáticos, filmes, a área de comunicação, para que exatamente as 3 áreas ou as 5 áreas que eles têm possam serem lucrativas. Então, se um filme performa, sai da divisão de cinema. Ela vai para uma atração num parque, ela vai para licenciamento, roupas, tudo isso aí, e é isso que faz com que a empresa seja naturalmente lucrativa. Mas nós sabemos, por exemplo, Disney Plus, eles falam que nem o ano que vem eles conseguem ver faturamento, lucratividade. São negócios difíceis, quem está de fora acha que é um negócio simples. E uma loucura, complicado. A Disney comprou a ESPN, acredito eu, né? Eles estão agora com Bet, junto com a ESPN, então estão investindo em outros setores, porque... Vale lembrar também o efeito pandêmico, né, cara? Sim. Parque fechado, isso Sim. daí foi um prejuízo, assim, eu imagino, né? Foi uma porrada, né? Assim,
não quebraram. Por isso, outro desafio do Bob Chapek, que a gente tem que ser justo, o cara pegou uma Disney, bucha, né? no mês da pandemia. Não é... Agora, outra coisa, não se fala o seguinte, quem escolheu o Bob Chapek foi o Bob Iger. Então a turma anda meio que junto. Vamos também... Não tinha a filha, uma das filhas também administrava ou cuidava? Não, a Disney hoje não tem mais parentes. O filho do Roy Disney eu conheci, ele tinha uma certa influência, mas hoje os acionistas, eu acho que o maior acionista hoje, se não me engano, é a família do Steve Jobs, por causa da transação da Pixar, mas a família são milionários, mas eles não participam ativamente da empresa. E a filha dele faleceu, a questão de 2, 3 anos, a Daiane, que eu também conheci. Então não tem, é uma gestão baseada na cultura. Cultura da empresa, cultura é tudo, ou seja, o Walt Disney não está aí, mas a cultura está ali. O Tradition lá na Universidade Disney, onde eu ensinava, está ali para dizer, olha, é assim que toca. O homem gostava de parque limpo, vamos limpar o parque. É isso aí. Mais por aí. Tio, e Claudemir, a tua trajetória na hora de escrever, o teu primeiro livro você escreveu quando? Você estava lá ainda não? Você saiu, né? Não, eu estava escrevendo. O primeiro saiu pelo Senac, que é esse do Walt Disney, foi 2013, 2014. E aí, todos os anos eu trabalho o ano inteiro, na verdade, pegando os dados e escrevendo. Então foi o primeiro 2013, 2014. Tenho e os dados que você coleta são exclusivamente da tua experiência ou você agrega ao longo do tempo questões da American Airlines, por exemplo? Como é que isso funciona? Isso é uma excelente pergunta, tio. Eu tinha acesso, na realidade, a Dave Smith, que foi o cara que criou os arquivos da Disney. Então, quando eu comecei a escrever esses livros, tinha uma grande dificuldade, que existem muitas histórias sobre o Walt Disney, sobre o Roy, e a maioria delas não são verdadeiras. Tem muito fake news. Os caras chegam para mim, tio, e falam assim, Daniel, é verdade que o Walt Disney foi congelado? Eu já corto a conversa dizendo assim, eu corto na hora. Tio. É verdade que o Walt Disney não viu o parque ficar pronto? Entendeu? Um monte de história. Mas essa do congelado é engraçada, porque eu falo assim, olha, ele foi cremado. Eu já encerro o assunto. Falo, não, isso não é, né? Existem várias histórias, né? Uma linda que não tem a ver com isso é quando abriram o Orlando, ele não estava vivo em 71, e uma jornalista perguntou para a esposa do Walt Disney, a Lily, que pena que o Walt não conseguiu ver isso aqui, né? Ele morreu em 66. Mas o sonho de Orlando era grande na vida dele. E ela falou assim, ele não viu? Ela respondeu assim, mas ele foi o primeiro a ver tudo isso. Bonito demais. Lindo. Então é isso, são coisas interessantíssimas, histórias interessantíssimas sobre a cultura dessa empresa. Muito legal. Esses arquivos você tinha acesso de forma exclusiva, aos funcionários? Obrigado. Como é que você conseguiu esse eu acabei me emocionando com a história, mas só para complementar a pergunta do tio aí. Então, muitas pesquisas, muitas viagens. Por exemplo, eu conheço a dona da casa onde o Walt Disney nasceu. O quarto onde ele vivia tem uma placa lá com o meu nome, porque eu sou apaixonado pelo cara. Viajei de trem, todas as viagens que ele fez durante essa fase que ele faliu e que ele foi para a Califórnia. Eu tenho um programa que segue os passos dele. Fui para a fazenda onde ele se inspirou para criar Main Street USA, que dá para o Castelo da Cinderela. Legal. Então, eu fiz muitas pesquisas, conheci pessoas que essas pessoas conviveram com o Walt Disney, e além disso eu tinha naturalmente o Dave Smith, que eu perguntava, essa história aqui é real? Não é essa não, Claudemir. Então eu tinha naturalmente essas informações públicas, naturalmente, né? Não há nada de absolutamente confidencial, existe naturalmente a pesquisa profunda e na fonte. Essa é a minha grande vantagem de ter escrito esses livros, né? E não significa necessariamente que não possa ter uma informação que de repente não seja correta. E eu coloco inclusive no livro, se você tiver algo, é só me falar que eu mudo no próximo. Pode mandar para o Claudemir. Pode mandar para o Claudemir, porque a vida é bela quando você está aberto a aprender, quando você está aberto a melhorar. Olha, Claudemir, eu falo o seguinte, você é um cara que leva as coisas no bom humor, isso é maravilhoso, porque isso mostra humildade. E humildade não tem nada a ver com a questão de ser
o cara que não aprende é o cara que não é humilde. Porque se você acha que você não consegue aprender mais, aí que você não vai aprender mais. E é o início do fim. É isso aí. Então, esse negócio de levar uma esportiva, para mim, é fundamental. Humildade sempre. Que a gente sempre pode aprender com qualquer pessoa, inclusive com o Zuckerman, que está na tua frente. Eu sou um aluno aqui com vocês dois aqui, porque cada hora que a gente entrevista aqui, sempre pessoas, né, que têm suas histórias, óbvio que consagradas hoje, mas o mais legal de tudo é saber que você veio de Arapiraca, que você tinha um sonho de viajar, bichão, de aprender inglês e trabalhar lá, e você, virou professor. Então, sua história aqui, ó, para quem não conhece, tem vários livros do nosso querido Claudemir. É Claudemir Oliveira e tem PhD, irmão. Então, tio, eu convido todo mundo a... Onde eu posso comprar? Se alguém quiser te mandar uma mensagem agora, você tem um Insta, uma rede social, um LinkedIn. Instagram. Qual que é o teu Instagram? Claudemir Oliveira, vai encontrar Claudemir lá. @Claudemir Oliveira. Tem algumas fotos de sunga da adolescência dele. Exatamente. E o resto, tio, é só história e sabedoria desse homem que deu uma aula pra gente aqui. Beijo grande, enorme pra você. Foi demais. Adorei. Claudemir, obrigado pela tua presença. Zuc, você também. Lindo, ó, mas quero convidar as pessoas para assistirem a gente, né? A gente tá em várias plataformas, no YouTube é o Futurum Talks, e você sabe, né? Todo mundo me pergunta, quando acaba aqui o episódio ao vivo, falam, tá, mas você dá tchau e você chama uma galera? Sim, para ter a experiência dos nossos clientes aqui, da nossa audiência querida, o que a gente faz? O episódio aqui termina ao vivo e a gente faz uma seleção de perguntas da audiência, que tem uma curadoria aqui. O Walter, querido Valtinho, Walter Grua, tem que dar o nome aqui, ele vai lá e seleciona essas pessoas queridas que são da nossa audiência, que agora a gente vai ficar uma parte fechada, mas a gente sempre convida as pessoas. E você vai perguntar, como é que faz para eu participar? Na descrição de cada episódio tem um link aqui para membros do YouTube. Então, Futurum Talks, obrigado quem estava ao vivo. Semana que vem estaremos de volta. E agora a gente vai para as perguntas da nossa comunidade. Valeu!